como o Banguela foi feito, Mason se machucando feio, bastidores da cena do voo, cenas cortadas. Nesse vídeo vamos comentar 20 curiosidades sobre o live action de Como Treinar o Seu Dragão. Então, vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e eu quero saber de vocês, seria esse o melhor live action já feito? Na minha opinião, eu acho que é. O filme teve um orçamento de entre 150 e 160 milhões fora o marketing, mas deve se pagar e ainda dá lucro, ainda mais contando com o dinheiro dos brinquedos. A Universal tá tão confiante que já confirmou um segundo filme para junho de 2027, e todo mundo deve voltar, incluindo o elenco e o diretor Dean Dubois. Eu conversei com o Dean para saber como é que ele trabalhou a questão do orçamento, e ele me contou que ele teve que fazer algumas escolhas, escolher quais dragões eles tinham que priorizar aqui pro live action, e ele, claro, escolheu os principais. Mas ele quer focar em ter ainda mais dragões para os próximos filmes. E considerando que o próximo vai adaptar o Mundo Perdido, eu acho que o orçamento vai aumentar. Mesmo o filme sendo sobre dragões e, claro, tendo muito CGI, os cenários aqui eram reais. Por exemplo, a equipe construiu a Vila dos Vikings do zero e tinha ali mais ou menos umas 20 casas. Sim, só construíram pra cena de abertura, então eles construíram pra tudo, bum, explodir. Toda a arena de treinamento foi construída do zero de verdade. A cena do soluço e da Astrid conversando foi gravada em um cenário real na Irlanda. As cenas do soluço na floresta também foram gravadas numa floresta de verdade. E esse cuidado só deixou o filme ainda melhor. Voltando pro Dean, ele dirigiu e escreveu todos os 3 filmes da saga. O primeiro ele fez junto com Chris Sanders, mas aqui ele assumiu tudo. Ele comentou em entrevistas que nunca foi fã dessa onda de live actions, até comentando que tinha um pé atrás com live action de Lilo e Stitch, já que ele fez a animação clássica junto com Chris Sanders. Ele contou que a Disney nem quis falar com ele sobre o live action, nem chamou ele pra conversar, pra consultar, nada. O Chris Sanders voltou, mas ele não tem nada a ver com live action. Só que a Universal fez diferente. Quando eles decidiram que queriam fazer um live action de Como Treinar o Seu Dragão, eles chamaram o Dean para uma reunião, comentaram com ele sobre o projeto e na reunião ele mesmo se candidatou para ser o diretor. Ele disse que não quer ver a versão de uma outra pessoa sobre essa história. Se for para ter mais filmes, se é sequência ou remake, ele vai fazer, até para manter todo o espírito, o coração e alma da história e dos personagens. A ideia dele com live action não é substituir a animação, e sim trazer para essa história uma nova perspectiva e agregar com novos elementos. Ele basicamente disse: se é para ter live action, eu vou fazer, ninguém vai estragar a minha história e eu vou fazer da maneira certa. E quem diria que essa seria a receita para o sucesso? Ainda sobre o Dean, ele não só voltou para dirigir e escrever o live action, como ele também até apareceu ali no começo do filme, fazendo uma participação especial como um viking. Quem percebeu? Falando em retornos, não foi só o Dean que voltou. O compositor John Powell também voltou para o live action. Ele, inclusive, foi a primeira pessoa que o Dean ligou para falar sobre o live action. A trilha sonora do filme é basicamente igual ao do desenho, mas o John refez todas as músicas do zero, incluindo o Test Drive. E ele até brincou: se você não notou nenhuma diferença, é porque eu fiz um bom trabalho. E claro, também temos o retorno do Gerard Butler como estoico. Ele foi a primeira e única opção do Dean pro papel. Quando o Dean chamou ele para conversar sobre o live action, o Gerard Butler ficou com o pé atrás, não botava fé, até brincou achando que seria horrível, mas aí o Dean falou: vem cá, vem no set, vem ver o que a gente está preparando, vem ver o design dos dragões. E na hora o Gerard Butler topou. Só que tinha um problema: ele não tinha agenda para fazer o filme. Naquela época tinha muitos projetos acumulados e realmente a agenda não ia bater. Mas antes que o Dean pudesse pensar numa outra alternativa, aconteceu a greve dos atores, tudo parou, os projetos todos mudaram e agora o Gerard Butler conseguiu espaço na agenda para filmar o live action e convenhamos, cara, ele mandou bem demais, encarnou o estoico e brilhou no papel. Aproveitando que o Dean voltou, eu perguntei para ele sobre a Cate Blanchett. A Cate Blanchett foi a voz da Valka no segundo e no terceiro filme, e ele disse que tá torcendo e que vai fazer de tudo para ela voltar também pro live action, ainda mais porque o papel de Valka foi escrito para ela. Então, vamos ver. Mas por essa fala dele, eu acho que ele já comentou com ela sobre o papel, já apresentou o roteiro, então eu realmente acho que ela vai voltar. Na mesma entrevista que o Gerard Butler comentou tudo isso, que ele quase não voltou como estoico, ele contou que gravou algumas falas para animação de pijama,
tranquilo, na maior paz, mas aqui pro live action, ele teve que vestir todo um traje mega carregado e se sentiu como um viking de verdade. Aliás, nessa semana ainda vai ter vídeo de curiosidade sobre a Nico Parker e sobre o Mason Thames. Mas vocês também apoiam o vídeo de curiosidade só sobre o Gerard Butler? Eu nunca fiz no canal, mas sendo bem sincero, eu gostaria. Então se você tem interesse, já pede aqui nos comentários. E claro, deixa um like no vídeo e se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para você não poder perder. As gravações pro filme aconteceram em dezembro e janeiro de 2024 lá na Irlanda, ou seja, no meio do inverno. Então ele contou que quando ele gravou o filme, tava muito frio, todo mundo ficava com vários casacos no set, mas se todo mundo passava frio, ele morria de calor. O negócio é o seguinte, o traje do estoico era tão robusto, tão grande, tão pesado, que quando ele tava com o kit completo, com casaco, espada e capacete, o seu traje pesava mais de 40 quilos. Então, enquanto todo mundo ficava ali morrendo de frio, ele tava morrendo de calor, tava suando muito e toda hora tinha que colocar a sua barba. Ele tava suando tanto que a barba ficava descolando e tinham que, recolar. Mas se tem um tipo de roupa que serve tanto pro frio quanto pro calor, são aqui as tech t-shirts da Insider, como essa mesma que eu tô usando. O tecido dela é 2 vezes mais macio que as camisas de algodão, elas desamassam no corpo, então você nem precisa passar. Fora que, cara, elas são minimalistas. Você pega no armário, bota com uma calça ali jeans, uma calça preta, uma calça marrom, por exemplo, que é essa que eu tenho, e ela combina perfeitamente. Dá pra você sair, ir no shopping, ir naquele date, que você vai estar bem arrumado e estiloso. Mas como agora estamos no inverno, você pode usar também as tech t-shirts manga longa, que é igual as tech t-shirts normais, só que aqui, ó, ela é manga longa pra justamente te aquecer melhor. E, cara, ela realmente aquece, tá? Eu tô usando muito aqui em São Paulo, porque aqui em São Paulo tá muito frio, tipo, tá 15 graus, e eu tô acostumado com 30 do Rio de Janeiro. Essa camisa aqui tá sustentando, fora que também ela é muito bonita. E lá no site da Insider, você também pode encontrar as calças, que são super confortáveis, e também os casacos. Porque aí esquece, o kit tech t-shirt manga longa, calça e casaco, pô, é impossível você passar frio. Se você ainda não usa Insider, eu vou te dar uma dica de ouro. Escaneia aqui o QR Code ou clica aqui no primeiro link da descrição. Você vai no site da Insider e vai na aba Kits. Lá você vai encontrar vários kits de roupa com desconto e usando o meu cupom GOODNERD você vai ganhar ainda mais desconto, ou seja, a sua compra vai ficar muito barata. Eu uso a Insider e é por isso que eu estou indicando, eu uso muito no meu dia a dia e quando você comprar, você também vai usar. Voltando e ainda comentando sobre o elenco, temos 2 atores do filme Todo Mundo Quase Morto, ou Shaun of the Dead, que se você não viu, cara, assista, é muito divertido. O Peter Serafinowicz, eu acho que eu falei certo, interpretou o Gosmento, o pai do Melequento, e o Nick Frost foi o Bocão, ele que também vai ser o Hagrid lá na série do Harry Potter. Mas claro, o destaque vai pro Mason Thames como Soluço e para Nico Parker como Astrid. O Jim comentou que os dois foram escalados em meio a vários outros atores. Ele colocou os favoritos para ser Astrid com os favoritos para ser o Soluço, para ficarem ali interagindo até achar a melhor dupla. Mas quando Mason e Nico atuaram juntos, a química deles foi tão absurda, foi tão natural, que na hora eles foram escalados e fica muito nítido aqui no filme. Eles combinaram muito com os personagens. O Jim sempre defendeu a Nico como Astrid. Ela pode não ter a mesma aparência da Astrid, ser branca, pálida e loira, mas a Nico tem o espírito da personagem, tem a alma da personagem, e isso fez total diferença, é isso que importa, e sendo bem sincero, ela foi a Astrid perfeita, e eu não tô falando isso pra babar o ovo dela não, tá? Eu realmente gostei muito dela no filme. A Nico teve apoio de todo mundo durante o projeto, e agora, adivinha, tá sendo aclamada pelo seu trabalho. Eu perguntei pra ela como foi se ver na versão final do filme, e ela disse que chorou de emoção, e que aquele foi um dos melhores momentos da sua vida. E sério, em toda entrevista ela foi muito simpática, foi fofa e foi um amor de pessoa. A Nico e o Mason ficaram muito amigos fazendo live action. Eles realmente criaram uma relação muito boa. A Nico chegou a comentar com o Mason em algum momento que ela era muito fã do filme Paddington 2. Então, um dia antes de rolar essa entrevista, o Mason foi numa loja e comprou alguns presentes de Paddington 2 pra Nico, deu pra ela no meio da entrevista e foi um momento muito fofo. Os dois, inclusive, foram na premiere de Los Angeles assim, o Mason de preto e a Nico de branco, já referenciando o Fúria da Noite e a
Fúria da Luz, já que no filme eles também são um casal. Mas na vida real, não. Eles são apenas amigos e não estão namorando. Mas calma que no vídeo sobre eles eu vou comentar mais sobre isso. Falando nos dois, eu perguntei pra ambos qual foi a cena favorita deles aqui no live action. A Nico disse que foi qualquer cena com o Mason. O Mason foi o melhor parceiro de tela que ela poderia pedir, ela gostou muito de gravar a cena de voo também. E o Mason disse quase que a mesma coisa. Ele disse que adorou gravar com a Nico, com o Gerard Butler, mas que sua cena favorita foi a cena em que ele voa no Banguela pela primeira vez. E gravando justamente a cena de voo com o Banguela, o Mason acabou se machucando e levando 4 pontos aqui no queixo. A história é a seguinte, eles gravaram a cena de voo numa máquina chamada Gimbal, que se movia em 6 eixos diferentes para conseguir simular, uma cena de voo. O próprio Banguela tinha meio que um touro mecânico ali com a cabeça dele, para ajudar nas gravações e também na imersão junto com o Mason. Então os atores ficavam ali no estúdio simulando que estavam voando de verdade. Aí na edição, eles, claro, colocaram os efeitos e colocaram os dragões. E o Jim me disse ainda que cada dragão tinha ali o seu touro mecânico para simular a cena de voo. Então o Banguela tinha, a Tempestade também e assim por diante. Mas só temos foto do Banguela. Só que, quando ele estava gravando a cena de voo ali com a Astrid, ele achou que o Banguela ia descer, então ele desceu. Só que não, o Banguela subiu. Então ele desceu, o touro mecânico subiu e bum! Acabou aqui, ó, cortando o queixo dele. E detalhe, ele continuou gravando a cena mesmo assim, mesmo com corte, aí só depois que eles gravaram, tudo parou, o Mason foi atendido, levou 4 pontos, então agora ele tem a mesma cicatriz que o soluço. A diferença é que a cicatriz do soluço é no lado direito e do Mason no lado esquerdo. Mas não foi só nessa cena que ele se machucou não, tá? Eu perguntei pra ele se teve outra e ele disse que sim, mas ele se machucou não nas gravações, e sim na pré-produção. A história é a seguinte, quando ele estava ali fazendo treinamento para gravar as cenas do soluço como ferreiro, ele até falou que estava ali, tentando aprender para não passar vergonha nas gravações, ele estava ali aprendendo, estava tudo de boa, estava mandando bem, mas aí no final do treinamento, ele sem querer passou o seu dedo do meio na espada, a espada quente, e aí ele queimou todo o seu dedo do meio. Ele me mostrou, não sei se dá pra ver a cicatriz aí, mas realmente o dedo do meio dele tá bem feio. Não bem feio, mas tipo assim, dá pra ver que não tá normal, porque ele queimou, digamos assim. E vendo os vídeos de bastidores do filme, ele aparece ali gravando as cenas e usando um curativo nos dedos, já que, ele tava se recuperando. Eu mencionei que nas cenas de voo, eles tinham meio que um touro mecânico com a cabeça do Banguela, mas durante todas as gravações, eles deram meio que uma mesclada. Por exemplo, em algumas cenas, eles usavam meio que uma bola ali pra simbolizar o dragão, como nessa cena. Às vezes, eles usavam meio que uma máscara grande do Banguela, só com a cabeça dele pra ajudar no ponto de referência. Então assim, eles tinham variáveis que dependiam de cada cena. Isso tudo foi nas gravações, mas na edição, pra colocar os efeitos, eles, claro, deram toda uma atenção especial mais pro Banguela. O Jim contou que ele e sua equipe ficaram horas e horas vendo vídeos fofos de cães e gatos para criar os comportamentos do Banguela. O Banguela, por exemplo, ele se parece ali na cabecinha com uma salamandra, mas no comportamento, às vezes lembra uma pantera negra, um gato preto, na hora de botar medo, botar presença, sabe? Mas aí, quando o soluço vai ali ativar os gatilhos, ele parece muito, por exemplo, um gato procurando a luz, parece um cachorro correndo de felicidade, mexendo a patinha quando recebe carinho. A ideia deles foi que o Banguela não representasse apenas um animal, representasse os animais domésticos, os pets. Então tem cenas que vão lembrar mais os gatos, tem cenas que vão lembrar mais os cães, então eles fizeram isso pro Banguela justamente representar todo mundo. E o legal é que cada dragão tem a sua peculiaridade no seu visual. Por exemplo, o Banguela, como eu disse, é meio que uma salamandra, de certa forma, mas também lembra uma pantera negra, um gato preto. A Tempestade parece um papagaio e um pássaro tropical. O Pesadelo Monstruoso é inspirado em um crocodilo, o Grunkle é inspirado em uma morsa, o Zíper Arrepiante é inspirado em uma cobra, e Kratos, a minha amiga Natalia Croiser, que conversou com o Jim e conseguiu extrair tudo isso. O filme é 1 para 1, é literalmente a animação, só que com algumas cenas mais estendidas. Só que mesmo assim, tem algumas cenas do desenho que não foram parar no live action, como essa cena do Banguela invadindo a vila com o soluço e quase sendo pego pela Astrid, e depois do test drive, quando eles param ali e encontram alguns dragõezinhos,
essa cena também não tem no live action. E também temos algumas cenas que são levemente diferentes e um pouco mais estendidas. No desenho, o Banguela e o Soluço colocam a Astrid em cima de uma árvore para fazê-la mudar de ideia e sair com eles. Já no filme não, eles colocam ela ali em cima de uma pedra. Aqui, por exemplo, eles deram muito foco para a reação do Gosmento com o Melequento, o que não tem no desenho. A cena de abertura é maior do que no desenho, tem muito mais cenas, e também a cena final também é maior no live action. Eles deram foco para cada montador de dragão ali voando, eles passando pela vila, até mostraram o cabeça quente e a cabeça dura ali limpando o zíper arrepiante. Mas agora que vem a polêmica entre a animação e o live action. Qual é a melhor versão de como treinar o seu dragão? Me conta aqui nos comentários. Porque se você tá curioso pra saber o que rola no segundo filme, no terceiro e até no especial de Natal, vê aqui esse vídeo. Pô, esse vídeo, cara, eu fiz com muito carinho, muita dedicação. Eu comento a história do primeiro, segundo, terceiro e também do especial de Natal que se passa no terceiro filme. Então, se você já viu, obviamente, mas quer relembrar o que acontece, clica aqui nesse vídeo que eu te conto tudo com todos os detalhes e eu tenho certeza que você vai gostar.